sobre Twitter especificamente, né? Você foi banido no Twitter agora com esse caos aí. A gente marcou essa conversa antes da gente saber desse caos que aconteceu com como é que é? Glenn Greenwald. Greenwald. Né? Greenwald, que publicou esses negócios aí. Mas tu é um cara que, com Twitter especificamente, pré-compra do Musk, você sofreu ali, né? A história que chegou em mim é que você publicou uma frase do New York Times anti-urna e foi por isso que tu foi derrubado? Como é que aconteceu contigo? Tu recebeu notificação? Como é que ocorre esse processo de derrubada? Pois é, eu descobri o que aconteceu comigo agora, esse ano, né? A censura se deu em 2022, né? Naquele período eleitoral ali. Eu só recebi um e-mail do X falando que minha conta tinha sido bloqueada por demandas judiciais. Mas não tinha nada, não tinha número de processo, não tinha nada. Eu falei com o meu advogado correu atrás do negócio, tentou descobrir, e aí as informações que passavam para ele que o processo sequer existia, não tinha processo nenhum, entendeu? Então você não tinha, isso aí não tem esse processo não está nada acontecendo não, mas eu continuava censurado, né? E eu sem ideia do que eu tinha falado, né, qual tinha sido meu crime-ideia, né, meu crime de pensamento. Eu sabia, obviamente, que eu não tinha cometido crime algum, e que eu só ajo dentro da lei, que eu manifesto minha opinião respaldado pela Constituição brasileira, no direito fundamental e pelos direitos humanos básicos, né? E além de tudo, pelo direito natural, né, o direito natural concedido por Deus de me expressar, né? Então eu sabia que eu não tinha cometido crime nenhum, mas eu não tinha acesso a saber o que a ditadura, esse regime de exceção, está considerando crime dessa vez, né? Eu não tinha nem possibilidade de me defender, de argumentar qualquer coisa. Então, agora, em abril de 2024, né, quando o Congresso americano, né, aquela comissão do Judiciário, publicou aquele relatório, né, de 500 e tantas páginas baseado nos Twitter Files, que o Elon Musk abriu, né, os arquivos do Twitter, e ali, naquele documentário, está todas as censuras, as demandas judiciais exigidas pelo Estado brasileiro ao Twitter, no caso, né? Então estava ali, eu encontrei meu nome ali nas páginas, sei lá, 300 e pouco, e vi lá quais eram meus crimes. Um crime era simplesmente uma citação literal, entre aspas, de um editorial do New York Times, né, de 2009. Citando fonte? Citando a fonte, entre aspas, com fonte, que o New York Times questionava o processo eletrônico ali nos Estados Unidos naquela época, falando que um processo integralmente eletrônico não é confiável, né? Que não deixe rastros, ele falava assim, que não deixe paper trail, né? Algum rastro em papel, não é confiável, né? E aí, um outro tweet meu nessa mesma linha, eu citava uma professora uma advogada que atuou nos Estados Unidos também, ali num estado que estava questionando o processo eleitoral, e ela falava também, as coisas, esse processo integralmente eletrônico que veio para trazer agilidade, rapidez ao processo e segurança, na verdade está fazendo com que os problemas se tornem invisíveis, né? Porque pelo menos em problemas de fraude, quando tinha coisa auditável impressa, você conseguia localizar os problemas depois, né? E o que ela argumentava, falava, não, agora os problemas, não é que os problemas acabaram, simplesmente você não sabe mais quais são os problemas, né? Então, eu me lembro que uma frase recorrente no Brasil, o pessoal falava, né? Nunca houve registro de fraude no processo eleitoral brasileiro, né? E muita gente se tranquilizava com isso. Ao contrário, eu ficava alarmado quando eu ouvia essa frase. Nunca houve registro não significa que não houve fraude, né? Exatamente. Não houve registro de fraude, isso é mais preocupante ainda, pode ter havido fraudes sem registro, né? Esse é o grande dilema desse processo. Então, é o que eu e tantas pessoas, isso foi sempre uma demanda durante muitos anos, isso foi uma demanda absolutamente legítima no Brasil, pluripartidária, de todas as esferas. Você tem político do PT que reclamava disso, do PMDB, do PDT, pessoas de direita, jornalistas, né? Inclusive ministros do STF já chegaram a falar sobre isso, né? Questionando um pouco os problemas desse processo eletrônico. Então, em determinado momento, isso passou a ser um crime de lesa pátria, um ataque às instituições, uma coisa, né, quase como se fosse uma tentativa de violar a democracia, né? E nesse contexto, né, digamos, o TSE passou a considerar o processo eleitoral como propriedade sua, né? Eles não são apenas os gestores, eles consideraram donos do processo eleitoral e as urnas passaram a ser sacrossantas
E aí eu fui pego nesse negócio, eu descobri, então, em 2024, qual tinha sido o meu crime de pensamento, né? Pois é, que loucura isso, né? Até o João Amoedo era a favor do voto impresso auditável. Ciro Gomes, tanta gente, cara. Mas realmente virou um processo bonito. Agora que teve, então, o vazamento recente do Glenn junto à Folha de São Paulo, das conversas dos assessores do Moraes, tu não apareceu ele de novo? Porque para quem não sabe, o Moraes estava escolhendo a dedo, assim. Pelo visto, ele estava que nem a gente, usando o Twitter ali durante o dia, olhando, vendo, ó, o cara falou tal coisa, bane ele, daí junta a prova dele. Tu não apareceu de novo, Flávio? Por enquanto não tenho nada sobre mim, assim, mas realmente é uma coisa muito deprimente. Você vê aqui a que nível a Suprema Corte brasileira foi rebaixada, né? Você vê em outros países, a Suprema Corte americana, os caras só lidam com questões constitucionais, né? Imagina, os caras vai ficar picuinha, perseguindo um desafeto político ali, né? A coisa saiu totalmente da esfera do direito e entrou naquela coisa, na rinha político-ideológica mais rasteira, mais baixa, assim. A gente vê a conduta de um magistrado que não se comporta mais como magistrado, se comporta como um ativista, assim, radical, e perseguindo pessoas sem nenhum tipo de contenção, autocontenção, né? Antes da pergunta, Fux, a gente tem que pedir o pessoal dar like, compartilhar a live, né? A gente esqueceu, a gente não está acostumado a fazer live, então, pessoal, dê like aqui embaixo, seja lá se vocês estão acompanhando pelo YouTube ou pelo Twitter, que é o primeiro que a gente está transmitindo pelo Twitter hoje. Dê o like, compartilhe e passe nos grupos de Zap aí. Flávio, tu tens algum receio de falar hoje alguma coisa? Tu tá com um pé atrás para alguma coisa? Ou tu tá língua solta? Tu tá falando? Não, acho que todos nós temos receio, né? Só um insano não teria receio num regime de exceção, né? Num regime que não é mais, digamos, que não está mais sob o império das leis, tá sob o império do arbítrio e das vontades políticas de um grupo. E que, digamos, é um grupo irrefreado, porque não há instituições que atuem na contenção desse grupo, né? A República está totalmente disfuncional, né? O equilíbrio entre os poderes se desfez, não existe mais, né? A gente tem um judiciário hiperinflado, e várias instituições atuando totalmente à margem da lei, à margem das garantias individuais mais básicas, assim. Então é óbvio que eu tenho medo, né? Acho que qualquer pessoa que está atuando hoje no Brasil, falando em público e se manifestando, e que esteja, digamos, no espectro político considerado oposto ao dos donos do regime atual, tem receio, né? E a gente vê claramente aquela operação naquela visão totalitária, né? Eles logo criam os estigmas, bolsonarismo, ou olavistas, ou terraplanistas, né? Eles criam os estigmas para, digamos, apartar toda uma parcela da população que tem determinado pensamento, determinada visão de mundo, e passam a ser tratados como inimigos do Estado, né? A gente viu isso na União Soviética, na Alemanha nazista, sempre o mesmo tipo de procedimento, né? Um processo de uma retórica desumanizadora, estigmatizadora, para você transformar essas pessoas em alvos e meio que falar assim, ó, essas pessoas, o Estado de Direito não se aplica a elas, vale tudo contra elas, entendeu? Elas não têm as garantias que são devidas aos nossos grupos, aos nossos protegidos, aos nossos amigos, né? Deixa eu fazer um advogado do diabo aqui, Flávio, porque, né, talvez tenha gente que esteja nos ouvindo aí que vai dizer, não, mas peraí, mas de fato o papel que o TSE fez, que o STF tem feito e tal, foi no sentido de tentar dar uma garantia democrática, institucional e tal. O bolsonarismo em si, ele não cometeu excessos, ele não teve, por exemplo, tentativa de golpe do Bolsonaro, que nem muita gente alega, não era necessário. Tipo, onde é que está o limiar até onde pode ir a atuação do sistema para defender a democracia, ao mesmo tempo em que tenta preservá-la, né? Eu acho que o limiar é a lei, Paulo, é a lei existente, né? O que você não pode é fazer, digamos, criar crimes inventados, por exemplo, discurso de ódio, isso não é esse tipo de retórica, os termos usados pelos magistrados hoje não são termos advindos do direito, não são termos técnicos, não são conceitos, não são crimes tipificados. Eles advêm da retórica política, do linguajar da briga política diária. Crime de ódio, extremista de direito, isso não é um conceito, isso não está tipificado. Isso é um julgamento daquele magistrado específico que tem a ver
com a visão de mundo dele. Então, eu acho que o limite é sempre a lei. Por exemplo, vamos falar do famoso caso do 8 de janeiro, né? Porque o bolsonarismo, assim, é uma construção política. A gente tem que ver condutas individuais das pessoas, né? Porque manifestações, digamos, de inconformismo com determinados processos sempre houve no Brasil. A esquerda, inclusive, já invadiu também as praças de poder, já depredou coisa, o MST e tal. Então, digamos, no 8 de janeiro, quem é que deveria ser punido? Pessoas que cometeram crimes. Seja crime de invasão, crime de depredação de patrimônio público ou alguma violência cometida contra algum agente de Estado, pessoas que cometeram crimes tipificados. Não existe crime de bolsonarismo, entendeu? E aí, digamos, isso passou a ser um crime, né? O bolsonarismo passou a ser um crime, né? Isso não existe, isso é um crime político, e um Estado democrático, uma democracia, não tem esse tipo de crime. As pessoas têm que ser punidas por crimes que praticaram. Elas não podem ser prejulgadas, né? Elas não podem ser, digamos, tratadas como criminosas a priori, assim, pela aquela visão política dela. E o direito de manifestação é garantido pela Constituição, né? Dentro dos limites da lei, sem uso de violência, sem cometimento de crimes, né? Isso aí, digamos, e o inconformismo com o processo eleitoral, isso é um direito de qualquer pessoa. Isso aí faz parte da democracia. Toda a democracia do mundo há questionamento do processo eleitoral, inclusive que pode haver casos que o processo eleitoral realmente foi fraudado, como a gente está vendo na Venezuela agora, como a gente viu na Nicarágua, né? Então, como é que fica? Se o questionamento ao processo não pode ser feito, a gente vai virar, todos nós vamos virar estados como a Venezuela e a Nicarágua, onde, digamos, você tem que aceitar aquele resultado conduzido ali pelas autoridades eleitorais próximas do regime, entendeu? Faz muito sentido isso. E agora, pelo outro lado, tem muita gente de direita que diz que o processo eleitoral foi fraudado porque o TSE agiu de forma partidária, que ele não permitiu, enfim, ele né, fez law warfare contra o Bolsonaro e a sua sigla. Como é que tu enxerga isso? Tu acha que a eleição dá para se considerar uma eleição legítima, a do Lula? Eu acho que a coisa da fraude eletrônica justamente é muito difícil de saber. Não dá para saber, não tenho a mínima ideia se houve fraude eletrônica, justamente porque eu acho que o processo, como aquela auditoria do PSDB já tinha dito em 2014, né, que o processo é inauditável, depois voltou, teve o relatório das Forças Armadas também falando que o processo é difícil de auditoria, né? Você tem vários experts independentes falando disso. Eu me lembro que teve um pesquisador, de técnico de informática, acho que da USP, Diego Aranha, falando também que a auditoria é complicada na coisa brasileira, mas então eu não entro nunca nessa coisa se foi fraudado ou não. Mas claramente a condução do processo eleitoral, né, pelas autoridades eleitorais não foi isonômica, não foi imparcial. Ela foi parcial e a gente viu várias expressões disso, inclusive depois, quando a gente vê um magistrado que foi presidente do Tribunal Eleitoral, comemorando ter derrotado o bolsonarismo, né? Isso em si mostra que não havia parcialidade, não havia digamos, um desejo por parte das autoridades eleitorais por um determinado resultado. Isso sim, já claro, já lança suspeitas, e é isso que causa esse ambiente de desconfiança, né? Saíram pesquisas recentes que boa parte da população brasileira não acha que as eleições foram justas, né? Foram legítimas. Porque justamente, não é porque as pessoas são golpistas, não estão aceitando o resultado, não, porque pela conduta das autoridades eleitorais ao longo do processo, não foi o resultado, né, pela conduta deles ao longo do processo, que não foi uma conduta isonômica imparcial, foi uma conduta ativista, partidária, o tempo todo com exigências, digamos, que facilitavam para os lados, com práticas de censura, que são vedadas pela Constituição, censuras que facilitavam a vida de um dos participantes, que impediam informações verdadeiras sobre esse participante de circular, né? Então tem vários, por exemplo, ligações do Lula com Maduro, com Ortega, relações antigas de aliança política, isso foi censurado, a gente teve censura disso, né? Isso foi proibido. A posição favorável ao aborto foi proibido de falar. A gente teve censura na Jovem Pan, a gente teve censura em vários veículos, e tweets também, pessoas individuais. Então, isso não é um processo regular, normal e justo, entendeu? Este corte foi um trecho do podcast Tapa da Mão Invisível. Se você quiser assistir este episódio completo, é só clicar no link que está aparecendo aqui embaixo.